Olá pessoal, tô passando aqui rapidinho só para deixar essa aula com os principais conceitos de equações de primeiro e segundo grau como uma forma de revisão, ok? Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai falar sobre equação de primeiro grau. Lembrando que uma equação de primeiro grau, ela pode ser expressa da seguinte forma: ax mais b igual a zero, onde a e b vão ser números reais e x a incógnita que a gente quer descobrir. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma equação de primeiro grau: 2x mais 8 igual a zero. E um pouco mais aqui embaixo eu tenho um método de resolução desse tipo de equação. Para a gente poder resolver uma equação de primeiro grau, a gente precisa de apenas dois passos. O nosso primeiro passo é passar o elemento b para o outro lado do sinal de igual, trocando o sinal desse elemento b. Então, vamos aplicar. Bom, pessoal, então como vocês podem notar, eu já fiz o primeiro passo, né? Peguei o elemento b aqui, o nosso elemento b é o 8, e passei ele para o outro lado do sinal de igual, trocando o sinal dele, né? De positivo, ele passa a ser negativo. O segundo passo do nosso método de resolução fala que a gente tem que isolar o x, tá? E como que a gente isola esse x? O elemento a, que está multiplicando o x, nossa incógnita, ele passa para o outro lado dividindo. Então, aqui, quem é o nosso a? O nosso a é o 2, que é o que está acompanhando o x. Então, a gente vai passar ele para o lado de cá, dividindo o menos 8. Então, beleza. Agora que a gente passou o 2 dividindo, a gente isolou o x. E realizando essa divisão aqui, ó, menos 8 dividido por 2, a gente tem o resultado igual a menos 4. Então, isso nos dá que x é igual a menos 4. Então, ó, basta seguir esses dois passinhos bem simples que a gente consegue resolver uma equação de primeiro grau. Então, seguindo em frente, a gente vai falar um pouco agora sobre... Então, seguindo em frente, agora a gente vai falar sobre equação de segundo grau. A equação de segundo grau, ela já é expressa por ax² mais bx, ela é chamada de equação de segundo grau por causa do x ao quadrado. Então, por isso a gente chama ela de equação de segundo grau. Nesse tipo de equação, a gente normalmente vai achar dois números que vão satisfazer a condição dela ser igual a zero. Ou seja, vão ter dois números que, quando a gente substituir o x e realizar todas as operações, vai ser igual a zero. Mas aqui embaixo eu trouxe um exemplinho para a gente poder trabalhar o método de resolução. O método de resolução da equação de segundo grau ela é um pouco diferente. Para resolver uma equação de segundo grau, a gente precisa utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Que eu acredito que você já tenha ouvido falar. A fórmula de Bhaskara ela é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Sendo que esse delta, ele é dado por b² menos 4ac, tá? Então, é com essas duas formulinhas aqui que a gente consegue encontrar os x, as incógnitas que satisfazem. Então, usando aqui no nosso exemplo, para a gente começar a fazer o exercício, o que a gente precisa achar primeiro? A gente precisa achar o delta, né, que é b² menos 4ac. Quem é o nosso b? O b, ele é o menos 5.
tá? Não é só o 5, não pode esquecer, ele é o menos 5. O nosso A é o 1 e o nosso C é o número 6. Então, colocando tudo isso na fórmula, a gente consegue obter o nosso delta. Então, fazendo todas as continhas aqui, eu cheguei que o delta, ele é igual a 1, né? Lembrando aqui, a gente prestando bastante atenção nessa regrinha de potência. O número negativo, a gente precisa colocar ele em parênteses. E quando a gente eleva um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Então, a gente não pode esquecer. E 4 vezes 1 vezes 6, menos 24, né? Então, 25 menos 24 igual a 1, que é o nosso delta. Então, a gente pega esse delta e coloca ele aqui nessa outra formulinha. Aí, a gente vai conseguir o nosso x. Aí, eu já fiz todas as substituições, voltei aqui com ela prontinha. Então, o que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, um menos 5, né? Que é como tem na formulinha ali. Deixa eu pegar ela aqui. Menos b. Então, como eu já tenho que é menos 5, eu coloco menos 5, né? Que depois dá mais 5. Mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes 1, que é o nosso A, que é 2. Então, disso aqui, né, desse mais ou menos, eu vou conseguir achar dois valores para x. Eu vou conseguir achar duas incógnitas, tá? Que é o x1 e o x2. Então, 5 menos 1 é 4, dividido por 2 é 2. E 5 mais 1 é 6, dividido por 2 é 3. Então, é assim que a gente encontrou os nossos valores dessa equação de segundo grau. Então, pessoal, esse vai ser o nosso videozinho de revisão rápida de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para ajudar vocês a relembrar esse assunto de equações.